Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos para a correção de mais um PET de matemática. Esse é o PET volume 5, é a semana 3, o PET do 7º ano do ensino fundamental. Vamos às questões. A número 1 diz que Júlio reside no Ceará e trabalha para uma empresa que presta serviços em São Paulo. A cada 16 dias que ele trabalha em São Paulo, tem direito a 3 dias de folga. Ele pretende viajar com a família e decidiu acumular suas folgas para estender o período de férias. Nessa intenção, ele trabalhou 96 dias sem folga. Diante do exposto e mantendo o padrão do número de dias trabalhados e o número de folgas, responda as questões a seguir. A letra A pergunta quantos dias de folga ele vai ter se trabalhou 96 dias. Bom, então, cada período trabalhado contém 16 dias. Então, eu vou dividir esses 96 aqui por 16. Então, nesse tempo aqui, ele trabalhou por 6 períodos ininterruptos. E a gente sabe que para cada período trabalhado, ele ganha 3 dias de folga. Então, vou multiplicar isso aqui por 3. Ele ganhou aí, trabalhando 96 dias, ele ganha 18 dias de folga. A letra B, para ele obter mais 30 dias de folga, quantos dias seguidos de trabalho serão necessários? Então, para obter folga, né, 30 dias de folga, eu vou dividir esse 30 aqui por 3, que é o número de folgas que ele ganha por período. Então, ele teria que trabalhar aqui 10 períodos ininterruptos para poder ganhar 30 dias de folga. E esses 10 períodos, para cada período trabalhado, são 16 dias seguidos. Então, nós vamos multiplicar aqui esses 10 períodos de trabalho vezes 16, que é o número de dias que ele trabalha por período, dá 160 dias. Então, para ganhar 30 dias de folga, ele tem que trabalhar por 160 dias. Na letra C, fala que se Júlio trabalhasse 60 dias seguidos, quantos dias de folga ele conseguiria? Então, nós teríamos aqui os 60 dias trabalhados dividido por 16, que é o número de dias para cada período que ele trabalha. Isso aqui não dá uma conta exata, vai dar 3,75. E como nós sabemos, para cada período trabalhado, são 3 dias de folga. Então, vou multiplicar esse valor por 3 aqui. Isso vai dar 11,25. Então, são 11 dias completos, mais uma fraçãozinha aí. Então, como ele não completou para fazer jus a mais um dia, ele teria aqui, com 60 dias trabalhados, 11 dias de folga. A letra D pergunta... aqui, letra D. Se em 60 dias de trabalho o número de folgas não foi exato, quantos dias ele precisaria trabalhar a mais para completar o período? Bom, então, para completar mais um dia aqui, olha, eu vou procurar um número que vai ser divisível por 16 aqui, né? Então, 61 dias não completa, 62 não, mas 64, ele vai ser o próximo número divisível por 16. Então, isso indica que é a quantidade aqui de dias que ele teria que trabalhar. Vamos confirmar aqui, olha. Então, 64 dividido por 16 dá 4 dias. Com esses 4 dias, a gente poderia multiplicar aqui por 3, que é a quantidade de folga que ele ganha para cada período. Isso daria 12 dias de folga. Então, aqui a gente completaria, né? O que ele não consegue em 60, ele conseguiria esse dia a mais aqui em 64. Outra forma de fazer isso aqui sem ter que deduzir seria usando a regrinha de 3, que a gente pode usar aqui para achar esse número exatamente. Vamos fazer aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, apaguei para a gente conseguir fazer a regrinha de 3, a letra D. A gente pode dizer o seguinte, que para 16 dias trabalhados, são 3 dias de folga, né? E para ele ganhar 12 dias de folga, porque a gente achou lá que trabalhando 60 dias ele ganha 11 e fica faltando um pouquinho para chegar a 12. Então, a gente quer completar mais um dia, né? Então, seriam 12 dias. Então, para 12 dias de folga, seriam X dias trabalhados. Então, a gente multiplica cruzado aqui,
nós teríamos que 3x é igual a 16 vezes 12. O 3x é igual a 192 dias. E o x vai ser igual a esse 192 dividido por 3. O x aqui, então, daria 64 dias. Ou seja, 4 dias a mais que ele deveria trabalhar para ter esse dia a mais de folga, né? Para ter 12 dias de folga. Então, tem as respostas, a letra A, 18 dias de folga, letra B, 160 dias de trabalho, letra C, 11 dias de folga e a letra D, mais 4 dias. Com mais 4 dias trabalhado, ele obteria aí um período certinho de 12 dias de folga. Número 2. Em uma loja de brinquedos, uma loja de brinquedos está fazendo uma campanha onde, para cada 20 brinquedos vendidos, faria uma doação de 2 brinquedos para o orfanato Criança Feliz. Se durante o tempo da promoção foram vendidos 560 brinquedos, quantos brinquedos foram doados ao orfanato? Então, nós tivemos a venda de 560 brinquedos e a cada 20 houve a doação. Então, aqui a gente vai calcular quantas vezes a doação aconteceu, né? Então, nós vamos pegar aqui, olha, vamos pegar esses 560 e vamos dividir por 20. A gente pode cortar aqui o 0, dividir 56 por 2, dá 28. Então, foram 28 doações feitas. E em cada uma dessas doações foram doados 2 brinquedos. Então, o total de brinquedos doados aqui, então foram doados 56 brinquedos. É a resposta para a primeira pergunta aqui. A outra diz o seguinte: para a loja conseguir doar 80 brinquedos, quantos precisa vender? Então, a gente pode montar uma regrinha de 3 aqui. Eu sei que com 560 brinquedos vendidos, foram feitas 28 doações, né? Para X brinquedos vendidos, 40 doações. 80 brinquedos corresponde a 40 doações, correto? Se a gente quiser montar a proporção com 80, também pode, mas aí teria que ser 560 está para 56, assim como x está para 80, tá certo? Dá na mesma. Então, nós vamos ter aqui que 28x é igual ao 560 vezes 28, 28x vai ser igual a 22.400. É o valor que vai dar aqui. Então, o x vai ser esse valor de 22.400 dividido por 28. Isso aqui vai dar um valor de 800 brinquedos. Então, para fazer a doação de 80 brinquedos, a loja precisa fazer uma venda de 800 brinquedos. Para a próxima questão. Tem a resposta aqui, ó. Então, aí na segunda pergunta, a loja precisa vender 800 brinquedos. Questão número 3. Tereza trabalha em uma pizzaria e usa a receita a seguir. Então, a massa de pizza, os ingredientes são 600 gramas de farinha, um copo de água morna, 300 gramas de fermento, 30 gramas, né, de fermento biológico fresco, 125 ml de óleo, uma pitada de sal, uma colher de café de açúcar. O chefe dela comprou 2 kg de farinha de trigo, 1 litro de óleo e 100 gramas de fermento biológico fresco. Se com esses ingredientes ela fizer o número máximo de pizzas, então sobrarão de farinha e óleo respectivamente. Então, vamos começar aqui pela farinha. Ele comprou 2 quilos, então são 2.000 gramas no total. Para cada receita de pizza, ela usa 600 gramas, né? Então, a gente percebe aqui que dentro desses 2.000, ela consegue usar 1.800. Ela consegue fazer 3 receitas. Ela usa 600... mais 600, mais 600. Então, aqui ao todo, ela vai gastar 1.800 gramas e vão sobrar aqui, ó, 200 gramas. E é o máximo que ela vai conseguir fazer, são as 3 receitas, já que ela não tem farinha para fazer mais receita completa.
No caso do óleo, ele comprou 1 litro e para cada receita gasta 125 ml. Então, nós vamos multiplicar os 125 por 3, e como a gente já viu, em decorrência do número da quantidade de farinha, o máximo que vai poder ser feito aí de pizza são 3 receitas completas. Então, isso aqui vai dar 375 ml. E como ele comprou 1 litro, nós vamos tirar 1000 ml, né, desse valor de 375. Então, vai sobrar aqui 625 ml. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Vão sobrar, respectivamente, 200 gramas e 625 ml, né, de farinha e de óleo. Questão número 4. Carla visitou uma fábrica de jeans. Ao entrar na fábrica, um quadro chamou a atenção. Ele expressava o total de calças produzidas em determinado período de tempo. Então, em 5 horas, foram produzidas 300 calças. Em 10 horas, não mostrou aqui a quantidade. Em 15 horas, 900. E em 20 também não mostrou. Pede para calcular a quantidade de calças produzidas em 10 e em 20 horas. Nós vamos trabalhar com regra de 3. Então, eu vou dizer que a cada 5 horas são produzidas 300 calças. A cada 10 horas, X calças produzidas. As grandezas são diretamente proporcionais, né? Quanto mais tempo de produção, maior a quantidade de calças produzidas. Então, nós vamos ter aqui que 5x vai ser igual a 3.000, que é o 300 vezes 10. O x vai ser igual a 600. Eu vou dividir os 3.000 por 5. Então, aqui a produção é de 600 calças. No caso da... Deixa eu trocar a cor. No caso aqui de 20 horas, vamos botar outra proporção aqui, vou usar o 15. Então, eu vou dizer que em 15 horas são 900 calças. Em 20 horas... Vou chamar de Z agora, né? Que eu já chamei de X lá na primeira proporção, então vou chamar de Z horas. Então, 15 vezes Z vai ser igual aos 900 vezes 20, isso dá 18.000. 1, 2, 3, cor, direitinho. Então, esse número Z aqui vai ser esses 18.000 dividido pelo 15. Esse Z vai ser igual a 1.200 calças produzidas. Então, a resposta aqui são 1.200 calças. A letra B pergunta: compreender e relatar, né, o que acontece, a quantidade de calças, a relação de tempo. Então, o que a gente observa aqui, relacionando essas duas grandezas, é que o tempo de produção, ele influencia diretamente na produção de calças, né? Quanto mais tempo é gasto na produção, maior é o número de calças que é produzida, né? E a gente aqui, olha, eu dobro o tempo, eu dobro a produção de calças. Se a produção é multiplicada por 3, olha, se o tempo de produção ele é triplicado, o número de calças produzidas também é triplicado. Se eu multiplico o número de horas por 4, né, então passa 20 horas, a produção também é multiplicada por 4. Então, elas crescem na mesma proporção. Então, eu posso dizer que a produção, né, o tempo de produção e o número de calças produzidas representam grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior é o tempo, maior é a produção. Questão número 5. Amanda passará o dia em um parque de natação. Nesse dia, acontecerá um campeonato de nado livre com provas de 100, 200, 400 e 800 metros. Ela ficou feliz, pois o seu amigo Carlos participará de todas as provas. O tempo de Carlos em treinamento são 100 metros em 60 segundos, 200 metros em 120 segundos. Mantendo o mesmo ritmo de nado, em qual tempo Carlos fará as provas de 400 e 800 metros? Bom, a gente tem aqui que
ele gasta 1 minuto, né? 60 segundos para 100 metros. Ele dobra aqui, quando dobra a distância, ele dobra também o tempo, então passa para 120 segundos. Então, a gente vai ver aqui, né, que, olha, mantendo esse mesmo ritmo, quando ele passa aí para a prova de 400 metros, ele vai multiplicar esses 60 segundos aqui por 4. Então, aqui vão ser 240 segundos que ele vai gastar, né? A gente faz 60 segundos vezes 4. Aumentei a distância em 4, aumentei o tempo em 4 também. A mesma coisa aqui para os 800. Então, a gente aumenta aqui em 8 a distância, aumenta em 8 também o tempo que ele vai gastar. Então, aqui para 800 metros, ele vai gastar 480 segundos. Vamos colocar em segundo, porque está falando tudo em segundo aqui na questão, né? A letra B, sendo a piscina com 50 metros de comprimento, quantas vezes ele vai percorrer a raia em cada prova? Então, a gente vai dividir cada uma das distâncias aqui por 50, né? Então, quando a gente tem 100 metros, ele vai dar 2 voltas, né? 100 dividido por 50, então vão ser igual 2 voltas. Quando ele passar para a prova de 200 metros, vão ser os 200 metros dividido pelos 50 metros da piscina. A gente pode cortar aqui, vão ser 4 voltas que ele vai ter que dar para a prova de 200 metros. Para a prova de 400 metros, vamos dividir por 50 também. Ele vai ter que dar 8 voltas. E para a última prova aí, que é de 800 metros, a gente divide pelos 50 metros da piscina, ele vai dar 16 voltas. Aí pergunta na letra C, qual que é a relação que a gente identifica, né, entre a distância de cada prova e o tempo obtido por Carlos. Então, o que nós vamos identificar aqui, quando a gente compara a distância da prova e o tempo que ele gasta para realizar, é que ela aumenta na mesma proporção, né? A gente dobra a distância, ele dobra o tempo. Você multiplica a distância por 4, o tempo também é multiplicado por 4. A distância é multiplicada por 8, o tempo também é multiplicado por 8. Então, nós estamos falando de duas grandezas que são diretamente proporcionais, né? O tempo que ele gasta para a prova aumenta na mesma proporção em que a distância da prova também aumenta. Então, tá aí a resposta. Vamos para a questão número 6. O quadro abaixo, ele mostra a quantidade de bolos que é preparado em uma semana na confeitaria Doce Delícia. Então, com 3 horas diárias, 6 bolos são produzidos, com 6 horas, X bolos, com 9 horas, 18 e com 0 horas, 24. Quer saber a quantidade de bolo que é produzida em 6 horas? Vamos aplicar a proporção aqui, são grandezas diretas, né? Então, em 3 horas são 6 bolos produzidos, em 6 horas vão ser X bolos. São grandezas diretamente proporcionais. A produção ela vai aumentar na mesma proporção em que aumenta as horas, em que aumentam as horas. Então, eu tenho 3x igual a 6 vezes 6, que é 36. Então, o valor de x aqui vai ser 36 dividido por 3. Nós vamos encontrar 12. Então, em 6 horas, são produzidos 12 bolos. A letrinha não colabora, mas tudo bem. Eu escrevo com mouse, então a letra não colabora muito, não. Letra B. Qual é o número de horas diárias para preparar 24 bolos? É esse valor de Z aqui, né? Então, o Z, olha, ele está para 24. Assim como o 9 está para 18, ou como o 3 está para 6, o que fica mais fácil aí para vocês fazerem. Vamos fazer o 9 aqui, está para 18. Opa, deixa eu consertar aqui. Então, nós vamos ter que 18 vezes Z é igual a 24 vezes 9. São grandezas diretas, então eu posso fazer a proporção direta aqui. Então, 18Z vai ser igual a 216
O Z vai ser 216 dividido pelos 18. O Z vai ser igual a 12. Então, são 12 horas de produção para 24 bolos. E aí pede para explicar como chegou nessa resposta. Então, a gente aplicou a regra de 3 direta aqui, né? Por quê? As grandezas são diretas. Então, a produção, ela aumenta na mesma proporção que o tempo gasto para produzir, né? Então, a gente vai explicar aqui dessa maneira, né? São grandezas diretamente proporcionais e nós aplicamos a regra de 3 direta aqui. Quanto maior o tempo de produção, maior a quantidade de bolos produzidas e vice-versa. Quanto mais bolo é produzido, mais horas diárias são empregadas nessa produção. Bom, então acho que essa é a nossa última questão. Nossa correção fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal e em breve tem a 4ª semana de correção do PET volume 5. Então, bons estudos e até a próxima!